Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Os versículos 29 e 30 do capítulo 10º do Evangelho de Jesus segundo João, segundo o Espírito, querem dizer que o que Deus deu a Jesus é maior do que todas as coisas, e ninguém o pode arrebatar da mão de Deus, pois que se trata do poder que este lhe conferiu relativamente à terra, quando instituiu protetor e governador desse planeta, depois de lhe ter dado o de o constituir. Trata-se da superioridade que ele tem sobre todos. Meu Pai e eu, disse Jesus, somos um. Pelas explicações que já recebestes a este respeito, estais em condições de compreender, segundo o Espírito, o sentido dessas palavras. A unidade, entendida esta no sentido da afinidade que existe entre Jesus e o Criador, e que permite a aquele estar diretamente em relação fluídica com este. A unidade de pensamento. Os judeus acusam a Jesus de fazer-se Deus por haver dito: eu e o Pai somos um. Não podendo compreender e não compreendendo, no verdadeiro sentido, as palavras que o Mestre lhes dirigia, os judeus as tomavam sempre ao pé da letra. A resposta que Jesus lhes deu, entendida segundo o Espírito, em verdade, exclui a divindade que eles o acusavam de se atribuir. Proclama, ao mesmo tempo, ser também ele, como os que o acusavam, uma criatura de Deus, afirmando que, como eles, tirara o ser do Pai, do Criador incriado, que é o único Deus, que tivera, como eles, o mesmo início, o mesmo ponto de partida, a mesma origem divina comum a todos na qualidade de princípio espiritual, mas que era superior a todos os da terra pela sua pureza, pelo seu poder, pela natureza da sua missão. Quando os judeus lhe dizem: não é por nenhuma obra boa que vamos apedrejar-te, mas por blasfêmia, e porque, sendo tu homem, te fazes Deus, Jesus responde: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Ora, se ela chama deuses aqueles a quem a palavra de Deus é dirigida, e a Escritura não pode falhar, como é que dizeis a aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo: tu blasfemas, porque digo que sou filho de Deus? Tendo-se em vista o entendimento dos judeus e a acusação que haviam feito, essa resposta, em que a letra se opõe à letra, era peremptória, apropriada pelos seus termos à inteligência deles, de molde a detê-los na atitude acusatória que assumiram e a desviar a acusação formulada. Além disso, encerrava, sob o véu da letra, a base, os elementos e os meios de ser explicada em espírito e verdade, como o é pela revelação atual, que só ela havia de dar, em nome do Espírito da Verdade, essa explicação, quando os homens se tivessem tornado capazes de recebê-la. Estas palavras de que usa a Escritura quando fala daqueles a quem a palavra de Deus é dirigida e que Jesus recordou:
eu disse, sois deuses, tinham por objeto exalçar os homens a seus próprios olhos, fazendo-lhes perceber os laços que os prendem à divindade. Sois deuses no sentido de que, formados espiritualmente do princípio vital que de Deus emana, a ele vos achais ligados pela infinidade da vossa existência, desde que fostes criados. Participais, portanto, da divindade do ponto de vista de que, uma vez criados, vos tornastes eternos como vosso Criador. Mas, da prerrogativa de estardes em relação fluídica direta com Deus, de serdes, pelo pensamento, uno com Ele, não podeis usufruir enquanto a vossa perfeição não vos houver feito dignos disso. Sois deuses no sentido de que a essência espiritual tem por domínio a eternidade, pois que emana de Deus, tira dele o ser, isto é, tira o princípio de inteligência e o princípio fluídico que constituirão o espírito livre, consciente e responsável, destinado a ser conduzido a formar uma individualidade eterna, indo do infinitamente pequeno ao infinitamente grande, porquanto, se fosse possível a sua eternização no mal, já ele não seria mais divindade. Eis porque aqueles a quem Deus dirige especialmente a sua palavra são chamados deuses. É que esses, mais do que os outros, se acham em via de adquirir aquela perfeição necessária. É assim que Jesus se apresenta aos homens como participante da divindade. Ele o é, do mesmo modo que toda e qualquer essência espiritual, e usufrui da prerrogativa de que se tornou digno por efeito da perfeição que suas obras lhe granjearam, a de estar em relação fluídica direta com Deus, de ser com Ele uno pelo pensamento. A lei, a Escritura, Salmo 82, versículo 6, depois destas palavras, eu disse, sois deuses, acrescenta, e todos sois filhos do Altíssimo. Jesus, porém, se limitou a dizer aos judeus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Deveis compreender a razão porque não citou as palavras restantes. E todos sois filhos do Altíssimo. Além de não ser oportuno, dado o que ele objetivava alcançar, a citação dessas outras palavras o arrastaria a uma nova discussão com homens que não podiam compreender, segundo o Espírito, o sentido do que diz a Escritura e a aplicação que ele lhe daria, defendendo-se da acusação de que era alvo. Sim, sois deuses, e todos sois filhos do Altíssimo. Participais da divindade. Por isso que, conforme acabamos de explicar, saístes de Deus e estáis todos, como suas criaturas, destinados a voltar a Ele, constituindo individualidades eternas pela perfeição que houverdes merecido. Sois filhos culpados, filhos pródigos que regressarão à casa paterna, onde no limiar o pai de família, com os braços abertos, espera por todos vós. Podeis agora apreender, em espírito e verdade, o sentido e o alcance da resposta de Jesus. São estes. Não está escrito na vossa lei que todos os espíritos tiram de Deus o ser, que todos são dele, que participam assim da divindade,
que todos são criaturas suas e hão de, constituindo individualidades eternas, voltar a Ele, mediante a perfeição que hajam merecido por ouvirem a palavra que Ele lhes dirige. Sendo assim, e não podendo a Escritura falhar, como é que dizeis que blasfemo, eu, a quem Deus santificou, porque mereci pelas minhas obras a perfeição, e a quem Ele fez seu enviado à terra para vos dirigir a sua palavra, porque disse que sou filho de Deus, qual de fato sou pela pureza e poder que dele me vem, visto que sou uma criatura unida ao seu Criador, pela afinidade que me permite estar com Ele em relação fluídica direta, ser uno com Ele pelo pensamento. Versículos 37 e 38. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço, embora não me creiais a mim, crede nas obras, para que entendais e saibais que o Pai está em mim e eu no Pai. Dirigindo-se aos judeus, Jesus proferia essas palavras não só para aquela época, mas também para o futuro, e especialmente para a época da revelação que ele predisse e prometeu do Espírito da Verdade, da revelação atual e ainda para os tempos que a esta se seguirão. Ó homens que não quereis crer na missão de Jesus, que ainda nele não credes, quem quer que sejais, crede nas suas obras, isto é, praticai a moral pura que ele pregou pelos seus ensinos e exemplos, a fim de chegardes a conhecer o lugar que ele ocupa junto de Deus e suas relações com o Pai, a conhecer e a crer que pela sua pureza ele está em relação direta com o Criador, que é uno com este pelo pensamento, que foi seu emissário celeste, o Messias, que prometido desceu ao meio dos homens, que é o Espírito protetor e governador do vosso planeta, a cuja formação presidiu. Chegareis assim a conhecer e a crer, portanto progredireis e vos depurareis, e progredindo e purificando-vos, ireis percebendo gradualmente a luz e a verdade. Versículo 39. Outra vez, pois, procuravam prendê-lo, mas ele lhes escapou das mãos. Este fato vem confirmar a natureza extra-humana de Jesus e a põe em evidência. Escapou das mãos dos judeus, que já o tinham querido apedrejar, que se achavam tomados de furor e o cercavam, visto que estavam reunidos em torno dele. Já tivemos ocasião de vos falar deste fato. Jesus se lhes escapou das mãos, vós o sabeis, fazendo desaparecer a tangibilidade do seu corpo fluídico. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.